Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lá no Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 15. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele vai falar dos 3 tipos de perdidos. Ele vai falar da dracma perdida, ele vai falar da ovelha perdida, e ele vai falar do filho pródigo. As 3 condições de uma pessoa perdida. A dracma perdida é uma moeda. Ela não tem condição do estado dela, ela não tem condição de entender o estado dela. A ovelha perdida é que, de algum motivo, saiu da presença de Deus, por alguma frustração, por alguma mágoa, e precisa ser buscada. Mas o filho pródigo, a última condição de perdido, é aquela pessoa que quanto mais você vai atrás, mais você perde. Porque o orgulho impede, é uma barreira que se constrói, impede qualquer um de você chegar ali. Só Deus entra no coração. Capítulo 15, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Nós vamos ler ali, do versículo 17 ao 24. Eu vou dar uma resumida para você. Diz assim, versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o visitou, ou seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Assente-se, por favor. Presta bem atenção. Olha só, gente. Todos nós aqui, eu acredito, já conhecemos a história do filho pródigo. A palavra pródigo significa que desperdiça a herança. Todos nós conhecemos essa parábola. E quem conta essa parábola é o próprio Jesus. Pastor, e ele conta para quem essa parábola? Não é para um público qualquer. Jesus chama os religiosos que estão ali. Os fariseus, saduceus, os escribas, isso é, na época, os padres, os pastores, qualquer líder religioso, cristão ou pseudo-cristão. Jesus olha para essa classe religiosa e os compara aos irmãos mais velhos. E compara os desviados, os que estão fora do caminho, aos irmãos mais novos na fé. Pastor, por que o senhor está trazendo a mensagem do filho pródigo? Porque todos nós precisamos escutar essa mensagem de tempos em tempos. Mediante ao momento em que nós estamos vivendo, nós temos um ângulo diferente. E com certeza, Deus está nos alertando com relação a algumas situações. Porque essa mensagem é para quem está ouvindo, na casa ou aqui, mas ela é para quem está ouvindo. Deus está nos alertando, como religiosos, como pseudo-cristãos ou não, Ele é quem sabe. Embora nós vivemos em um tempo em que a história nos favoreça conhecimento, para nos ajudar a tomar decisões, pois ao longo da história o que nós enxergamos são resultados de escolhas. E quando você lê a história do filho pródigo, você vê ali o resultado de uma escolha. Quantos aqui conhecem pessoas que hoje confessam assim: eu deveria ter escutado a minha mãe, eu deveria ter escutado o meu pai, eu deveria ter escutado os meus avós, eu deveria ter escutado. A escolha que deu certo, a escolha que deu errado, foi resultado de um passo, que mudou a direção de uma caminhada. E por mais que inúmeros exemplos estejam à nossa disposição, nós somos
tentados pelo caminho da indiferença, do relativismo, do desprezo. Um problema muito comum hoje, como resultado disso, a imaturidade em grande proporção. Independente dos anos que a pessoa tenha já na sua vida, você encontra a pessoa com mais de 60 anos, tendo um comportamento infantil. Você encontra pessoas, às vezes, de 15 anos, tendo respostas maduras. Nem que tenha copiado de alguém, mas entendeu aquilo, chegou no coração. Então, maturidade, muitas vezes, não tem a ver com a idade. E o cenário do texto aqui, ele se trata de imaturidade. O filho mais novo, ele apresenta uma energia. O filho mais novo apresenta uma disposição, só que sem maturidade nenhuma, fazendo exigências. E a ironia do texto é saber que o pai vai fazer cumprir o desejo do coração daquele jovem. Ele está em plena fase de crescimento e se acha capaz de administrar coisas que não são ainda tempo de recebê-las, porque ele é imaturo. E nós aprendemos que tomar decisões na vida, necessitamos de crescimento, necessitamos de observação, de exemplos, porque uma decisão errada na vida pode trazer muitas dores. Meu irmão, presta atenção no que eu vou falar. Se você está vivendo essa ansiedade desse jovem aqui, se você está vivendo a ansiedade desse pródigo aqui, eu quero que você preste bem atenção, porque a tua fé pode estar cobrando exercício de você. Essa fé está pedindo para ser alimentada. E se eu não respeitar esse aviso, ela começa a perder o sentido. E as minhas emoções, elas começam a ditar as regras das minhas decisões. Porque nós começamos a tomar decisões por sentimento. Começamos a tomar decisões só por emoção. Isso é, agora eu quero casar. Por quê? Porque eu estou apaixonado. Agora eu quero separar. Por quê? Porque eu estou com raiva. Estou louco para trabalhar agora. Por quê? Porque eu quero comprar tal coisa. Já comprou? Já. Agora não quero trabalhar mais. Eu estou dizendo tomar decisões na vida. Canta um hino que tem um violino de fundo, coisa mais linda. Eu te amo, Jesus. Toma tudo que é meu. Eu te sirvo. Toma minha vida. Na primeira vez que é ofendido, já quer reivindicar o direito, quando Jesus fala, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Eu sento-lhe a mão na cara. Isso é, as decisões, elas são tomadas apenas por sentimento. Porque essas decisões, elas podem me trazer muitas situações futuras. E as emoções, elas são muito manipuláveis. Presta bem atenção, um dos cristãos mártires, que eu tenho uma referência incrível, morreu em 1972. O Atmani, ele diz num dos seus livros assim, que o inimigo número 1 do cristão são os sentimentos. Eu vejo na comunidade terapêutica, lá na Casa da Recuperação, a pessoa entra lá, a mais humilde. E quando está lá dentro, daqui a pouco está bem. E daqui a pouco se torna mais arrogante de novo. Ninguém presta, nada presta. Isso é, vem falando mal da família para a comunidade. E sai dali falando mal da comunidade para a família. E volta 200 vezes. E fica aquele giro. Fica aquele giro. Por quê? Porque é tudo emocional. Apenas emocional, apenas sentimental. Eu quero que você preste atenção nesses pontos que eu vou passar para você aqui, tentar resumir, tentar ser rápido, mas que você preste atenção nesses pontos que eu observei sobre a questão do filho pródigo. Então, as minhas escolhas, como no texto, elas podem até me levar para longe do Pai. A decisão desse jovem o levou para longe do Pai. Eu perguntei na comunidade terapêutica uma vez, quem aqui está arrependido de ter colocado o primeiro cigarro na boca? Todo mundo levantou a mão. 70 pessoas ali. Eu perguntei, quem aqui está arrependido de ter tomado o primeiro gole de cerveja? Todo mundo levantou a mão. Porque tudo precisa de uma porta. Tudo. Estava na igreja, tudo mais, firme, aleluia, glória a Deus, te amo, Jesus. Entrei na faculdade. Nada a ver aqui, nada a ver ali, nada a ver aqui, nada a ver ali. Daqui a pouco, já está cantando, se a casa cair, deixa que cai.
porque vai amanhecer na gandaia. Mas tudo começou por uma porta. As minhas decisões, elas podem me levar para longe do Pai. Eu acho interessante que esse jovem, ele está na casa do pai, ele começa a ter um monte de exigências. As pessoas assim, que estão na igreja, estão em um ritmo, e daqui a pouco chegam e falam para o diaconato assim, ou fala para o diaconato, ou fala para o louvor, ou fala para qualquer parte. Sabe o que eu acho? Eu acho que as coisas deveriam ter mais jeito nisso. E começa a pregar moralidade, mas na verdade o que quer mesmo é uma desculpa para assumir o mundo. Um monte de moralidade. E fica, não está legal isso aqui, não está legal aquilo de lá, não está legal isso daqui. Mas na verdade o que quer é uivar. O processo de crescimento, ele é um processo que precisa ser observado, é um processo que eu preciso escutar, eu preciso aprender, eu preciso ser humilde, porque só levanta para falar quem sentou para escutar. Para todos nós é assim. Eu preciso respeitar isso, como uma grávida respeita o médico falando. Olha, quem aqui já é mãe? Levanta a mão. Olha só. Quando você descobre, deu positivo o teste, e você chega lá, na primeira consulta do pré-natal, o que o médico receita para você, geralmente, de início? Sulfato ferroso. É que a gente falou vitamina, outro falou flan. Sulfato ferroso. Por quê? Porque a defesa, ela vem através da vitamina C, não é? Só que a vitamina C, ela não fica no corpo se não tiver o ferro. Quem segura a vitamina C é o ferro. O sangue, né, que contribui, glóbulos brancos, blá, 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 blá. Mas, por que isso? Porque a mãe agora, ela está repartindo essas coisas com a criança. E se você não respeitar isso, tomar o sulfato ferroso, blá, 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 a criança, ela está desenvolvendo uma saúde que vai ajudar ela para o resto da vida, em ser uma pessoa com uma imunidade boa, igual a amamentação, para ter uma imunidade boa na vida. Na fé você nasce de novo. E é importante você respeitar esse processo, porque se você não respeitar esse processo, chegou a primeira batalha, caiu a semente num lugar pedregoso, cresceu rápido ali, né, mas não tem raiz. No primeiro sol, na primeira provação, vai secar a planta. Primeira provação, secou a planta. Primeira provação como, pastor? Estou buscando a Deus e não aconteceu isso. Ou a situação assim, quando não acontece o que a gente quer, porque a gente vem e acha que Deus faça a minha vontade. Quando a gente se toca, quer negar a si mesmo e tomar a cruz, aí você entende um outro processo, que eu tenho que me negar, é uma outra ideia. Eu preciso entender que eu estou aprendendo para que essas questões não dominem a responsabilidade da minha decisão. Porque eu posso estar agindo por sentimento apenas. Eu posso estar agindo por empolgação. Na Bíblia você vai encontrar um monte de vezes pessoas agindo por empolgação. Tem, por exemplo, lá, o rei Herodes, né? Herodes, quando a menina dança para ele lá, a do ventre, e de repente ele está já doidão, tomou balinha, 16 horas dançando sem parar, e de repente ele está tão empolgado que ele fala para ela, pede até metade do meu reino se você quiser. E ela pergunta para a mãe dela, e a mãe dela, eu não gosto de João Batista, que era a cabeça dele num prato. E é o que ela pede. Isso é, a pessoa empolgada faz muita besteira na vida. E alguém pode estar tomando decisão empolgada. Quantas faculdades você já começou na vida? Quantas vezes você já entrou na aula do violão? Quantas vezes você já entrou no ITQ? Quantas vezes já falou assim, vou emagrecer, a partir de janeiro? Você pode estar tomando decisão por tristeza. Você pode estar tomando decisões por cobiça, por medo, por raiva, por paixão, uma decisão por sentimento de grandeza. Amanhã eu posso nem estar vivo, já viu essa? Por sentimento de grandeza. Amanhã você está vivo e endividado. Sentimento de grandeza. O que a pessoa fala mesmo?
né? Vou fazer isso por mim porque eu mereço. Uhum. Daqui a pouco o banco está ligando, daqui a pouco todo mundo atrás, e a pessoa virou rato de sociedade, pelos cantos. Pode deixar o carro guardado aí? Pode estar tomando decisões simplesmente por alegria, empolgado na hora, ou por frustração. Meu irmão, eu preciso entender essas coisas. Eu preciso entender que algumas decisões, seja empolgada ou triste, ela pode estar me levando para longe do Pai. E não há vida longe do Pai. E esse rapaz, ele vai insistir em querer as coisas, a princípio que são dele, é uma herança, é um direito, mas que ele não tem na mão ainda, porque ele está em fase de crescimento. Está entendendo? Você que precisa entender que se você dirige e você não tem carteira, você não passa de um criminoso, porque isso é crime. Uma carteira de motorista é um porte de arma. Isso se chama responsabilidade, testemunho. Nós precisamos entender sobre direito, sobre herança. Às vezes nós queremos coisas que nós julgamos capazes de administrar, sendo que a gente não consegue administrar nem a fase que nós estamos passando. Só porque ele tem essa liberdade de ir até o Pai e pedir, não significa a melhor decisão. É bem interessante isso, né? Eu tenho liberdade de ir até o Pai e pedir, mas não significa que é a melhor decisão. E para nossa surpresa, eu não sei qual era a realidade ali, do contexto, pode ser talvez que não haveria tempo depois hábil para que houvesse a recuperação do rapaz, mas o pai libera para ele a parte da herança. Algo estava acontecendo ali que o pai se viu, entre aspas, obrigado a dar a herança para o menino. Mas na verdade ele está falando também de talentos ou dons, ou seja, como for. Só Deus sabe como que você chegou numa igreja um dia. A minha soberba faz eu achar que eu sou aquilo que eu não sou. Querer o que não é tempo ainda. Assumir o que não é tempo ainda. Isso vai me trazer percas, frustrações, dores, mágoas, solidão, dívida, remorsos. Segundo ponto. Aí é para o outro lado. Mesmo sendo mais velho, o filho mais velho, ele não teve postura de alguém que deveria ser maduro para tomar tal postura. O texto deixa bem claro que eu tenho que amadurecer. E alguém entrou por aquela porta, ou alguém está me ouvindo hoje, e precisa nortear o seu pensamento. Cuidado com o que você quer. Cuidado com o que você não quer. O texto deixa bem claro que quem deveria exigir e não exigiu era o adulto da casa, o irmão mais velho, que mesmo sendo mais velho, não mostrou maturidade em nenhum momento. Ele não assumiu postura. Sabe o que eu acho interessante? Você vai ver isso em vários lugares. Você vai ver esposas em casa, pedindo, fazendo coisas que é para o marido fazer. Você vai ver maridos em casa tomando postura que é para a esposa fazer. Você vai ver pessoas que sabem fazer, mas não fazem, e fica dando nota para quem não tem toda aquela capacidade, mas está se esforçando. Aí fica esses filhos mais velhos, assim, ó. Desse jeito, é o filho mais velho, ele sabe, ela sabe, mas ficam olhando. Aí quando tem aquele que faz tudo errado e coisa e tal, criticam, dão nota. Sabe qual que era o papel do irmão mais velho aqui? Presta bem atenção. Influenciar o irmão mais novo a seguir o pai. E qual que era a influência desse irmão mais velho sobre os irmãos mais novos? Tirar da igreja? Ser recursos humanos do inferno? Sabe o que é recursos humanos do inferno? Não. O camarada chegou agora numa igreja, chegou agora no lugar, ó, recursos humanos do inferno chega assim, pega e fala, ó, tá vendo aquilo lá? Ih, rapaz, aquilo lá é complicado. Tá vendo aquilo ali, ó? Ih, complicado. Isso aqui, rapaz, ó! Desevangeliza a pessoa. Se aproveita de alguém que emocionalmente está fragilizado. Seja o que for. O irmão mais velho deveria influenciar o irmão mais novo a estar junto do pai. Mas que não foi um bom influenciador. Pois o texto deixa claro que só desfrutava das coisas do pai,
Mas ele não estava do lado do pai ali no momento. Sabe o que era esse irmão mais velho? Presta bem atenção. Porque talvez é você dentro da tua casa, ou você tem alguém dentro da tua casa assim. Sabe quem que era esse irmão mais velho? Só era um acomodado, um ciumento e um egoísta. Só isso. Um acomodado, um ciumento e um egoísta. O nosso desafio hoje é sermos maduros. Se você largar da mão de alguém, o diabo pode pegar na mão dessa pessoa. Mas o comportamento do mais velho é mais ou menos assim. Tem um irmão passando por provação. Está naquela, está tentado, não está. A situação está complicada. Aí tem aquele burburinho, aquela agitação daqueles crentes retrógrados, aqueles crentes com falta de Bíblia, falta de consciência. Em vez de pensar, vamos envolver para melhorar a vida. Não! Se trava para a acusação. Eu estava ouvindo, eu posso falar isso, porque estava na rádio, e quem falou isso foi o próprio pastor Takayama. Eu achei interessante a história. E ele contou que isso, no meados do Velho Testamento, na Assembleia lá da Cândida de Abreu, tinha um irmão que ia ser levado a presbítero. Estava num ritmo bom, aquela coisa toda, os testes, teologia. E de repente, alguém lembra aqui do Cine São João, antigo, que tinha perto do Rui Barbosa? Lembra, né? Cine São João era só filmes adultos, para não dizer outra coisa. E eu lembro, eu era criança. Mas esse rapaz que ia ser levado a presbítero, ele estava passando na frente. E parou. E começou a olhar os cartazes. E um outro que já era presbítero, estava passando do outro lado da rua e flagrou, olhou aquilo. E se escondeu na loja. E ficou assim, tipo Gargamel. Ficou olhando. E de repente o rapaz não aguentou e entrou no Cine São João. Aquele Gargamel, o presbítero, foi correndo lá. Chamou a diretoria. Olha aqui, esse teu filho, bababá, bababá. Chamaram a assembleia, tem ata para assinar, aquela coisa. Aí vem o veredito administrativo. Ó, meu irmão, veja bem, é evidente que você não está preparado ainda, né? É evidente que você precisa de ajuda. Então, é conveniente que você escute, que você, em outras palavras, volte para a autoescola. É conveniente que você não faça nada por enquanto. Em outras palavras, está de banco. E esse presbítero, rapaz, isso mesmo, E você, presbítero, que viu aquilo, você também vai ser colocado em disciplina. Por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo colocou você na hora lá para você ajudar o irmão e você se preocupou só em acusar. Só que Deus está falando com você. E Deus falou comigo primeiro. Deus colocou você lá para ajudar e você se preocupou em acusar. Esse papel dessa pessoa, de irmão mais velho, que deveria cuidar. Pastor, você viu que tal pessoa está? Não tem problema falar para mim, porque eu estou cuidando. Mas começa um com o outro. Você viu que tal? Falando, mas não sou. Eu estou aqui, qual que é o papel de um pastor? Do que eu vou prestar conta? Da mensagem que eu prego e do testemunho que eu dou. Isso. Você viu que tal pessoa está fazendo tal coisa? Você viu que tal pessoa? Vamos lá para recuperar o irmão. Uma vez ligou o irmão e falou bem assim para mim, pastor, eu estou cansado de enganar, pastor. O enganar o quê, irmão? Pastor, olha, estou bebendo, estou escutando Rihanna. Não, isso não falou. Pastor, estou fazendo isso e a situação está complicada. Eu falei, irmão, é agora que você precisa de nós. É agora que você precisa de nós. Antes estava tudo bem, mas é agora. Não fica abrindo a tua boca, não. Vamos ver como nós podemos se ajudar. Mas, dependendo do irmão mais novo, sério? Então eu vou me reunir com a alta corte, o STF, e vamos ver qual é o tipo de inferno que você vai passar. Pelo amor de Deus, que ideia diabólica é essa? Alguns não passam de um acomodado na fé, um ciumento da fé, e um egoísta da fé, que por onde passa, não melhora a vida de ninguém, só mede a vida das pessoas. Só mede. Já está fora faz tempo, só não se tocou ainda. Só não se tocou ainda. Que o maior poder de um cristão é o amor. Isso está no alcance de todos. O texto vai nos dizer que poucos dias depois de o pai dar a herança para o mais novo,
poucos dias depois. O texto faz questão de mostrar esse lado imaturo, poucos dias depois. Depois que se tem o que se quer fora do tempo, entendemos algo quando a frustração vem. Terceiro ponto que me chama a atenção. O tempo dentro da casa do Pai, ele dura pouco tempo. Dentro da casa do Pai, eu amadureço para viver coisas duradouras. Mas fora, é só engano, cansaço. E eu tenho, às vezes, eu me frustro, porque por exemplo, eu fico repetindo situações que não dão certo e não vão dar certo longe da presença do Pai. E os anos vão passando, as cáries vão aparecendo, as situações vão ficando mais difíceis, os juros, e eu não aprendo, porque eu vou tendo uma vida sem resultados. E ainda continuo culpando os outros. Aí eu percebo que patinar na vida dura muito mais, cansa muito mais, do que esperar o tempo certo de Deus. Porque você fica com o sentimento que está todo mundo avançando, está todo mundo indo, e eu estou aqui. Parece que a minha vida não vai, mas não é. Deus tem um tempo certo para mim e para você. Toma essa palavra para você. Meu irmão, você olha o Instagram de todo mundo, isso é o pior. Todo mundo viajando, sorrindo, aqueles cabelos da Vela Tonda e não sei o quê, eu mereço e blá, e se olha para o teu caindo. Aquele carrão, aquele não sei o quê, isso e tudo mais, e você lá, não vou pegar, vou, mas vou dar trabalho. Esse dia eu liguei minha caminhonete, desliguei a caminhonete 2 vezes e ela não desligava, porque ela tem vida própria. E é verdade isso. Eu tive que orar ali. Estou brincando. Mas, meu irmão, o que ele tem, não dura muito tempo longe do Pai. Pouco tempo depois. Nós encontramos pessoas saindo da casa do Pai por isso, porque se acha capaz de administrar coisas que ainda não é o tempo. Né? Então, dura pouco e o alerta vem. Eu preciso que você entenda que por mais que eu tenha apresentado várias desculpas, mas se eu me afastar do Pai, foi decisão minha. Se afastar do Pai foi decisão minha. Eu posso ficar acusando lá, dizendo que é isso. Tempo atrás eu fui na casa de um senhor, cabeça branca, não era dono de lancha nenhuma. Mas sabe o que ele me falou? Eu não vou na igreja. Eu já li a Bíblia um monte de vezes, inclusive acho que mais que você. Mas eu não vou, porque enquanto a banda tocar mais alto do que quem canta, eu não acho isso certo, eu não vou. Falei, então fica aí com a tua pinga. Porque se quiser conversar com o senhor é só de manhã, de tarde o senhor está bêbado. Você está entendendo o nível? Cantando certo ou errado, nós estamos lá. Não tem profissional. Nós estamos lá ofertando nosso culto a Deus. Não é para mim nem para você, é a Deus. Então, meu irmão, olha, eu tenho que parar de culpar os outros pelas minhas decisões. O texto diz que ele partiu dali. Olha só, ele partiu. Quanto mais distante, mais insensível à presença do Pai. A ausência, ela é do filho e não do pai. Eu estava levando uma mensagem quinta-feira agora na comunidade terapêutica, e eu disse bem assim, olha, o pastor Beethoven está aqui. Eu conheço ele faz 17 anos. Nessa base que ele abriu aqui, que tem 70 cabeças, faz 5 anos que eu estou ajudando. Ele abriu 1 mês depois, eu estava aqui ajudando. Eu já vi pessoas saindo e voltando para cá um monte de vezes. Mas sabe o que é? Chega aqui, pastor Beethoven é o melhor pai do mundo. Olha só, nem considerou tal coisa, nem me cobrou, nem fez isso. Aí me ajuda ainda e faz tal coisa, e me chama de filho. Sai daqui, esse cara é um arrogante. Esse cara quer se aproveitar de mim. Esse cara, mas ele sempre está ali. Ele sempre está na dele. Ele está no mesmo lugar. É você que vai e volta. Eu estou aqui na igreja do Sabará, que eu assumi a igreja faz 17 anos. Que eu estou aqui faz 19 anos. E enquanto eu estou aqui, pessoas vêm e vão, vêm e vão, vêm e vão. Eu estou aqui. Esses dias um falou para mim assim, pastor, encontrei com fulano no ônibus. E eu perguntei, e o pastor? Ele falou assim, pastor sabe como é que é, né, cara? Ou você ama ou você odeia. Eu falei, ô louco, cara, o que eu fiz para prejudicar? Ou você ama ou você odeia? Eu falei, ô louco. Mas eu estou aqui.
Eu estou aqui, eu sou a mesma pessoa, só caiu mais o cabelo. Então, o pai já deu. O pai já deu herança. Por que eu vou continuar com o pai? Eu lembro quando chegou, todo esgualepado, ou toda esgualepada. Eu lembro como chegou. Mas agora está bem. Deus restaurou, Deus Pai foi lá e fez isso, fez aquilo. Por que eu vou ficar com o pai agora? Todas as suas decisões posteriores, se eu sair da casa do pai, se eu sair da presença do pai, todas as decisões posteriores serão de costas para o pai. O jovem segue o caminho que ele quer, sem olhar para o pai, sem ouvir o pai, sem considerar o pai. Ele só queria algo do pai, mas na verdade não se importa com o pai, e nem com a vontade do pai. E agora, esse filho está todo arrebentado, porque decidiu administrar a sua vida longe do pai. E agora, como é que dá jeito nisso, meu irmão? Como é que muda isso? Pois o jovem decidiu, e só com uma nova decisão que as coisas mudam, que a vida muda. E o medo de tomar uma nova decisão, tendo que engolir o orgulho. E o medo de tomar uma decisão em que eu tenho que reconhecer que eu errei. O texto diz que ali, por que fala ali? Uma terra longínqua, ele desperdiça os bens. Quarto ponto que me chama a atenção. Por que o texto fala ali, na terra longínqua? Ali aonde? A Bíblia não fala de referência, não fala de endereço. Sabe por quê? Porque esse indivíduo está perdido. Aquele mesmo que fez exigências absurdas na casa do pai. Você devia ouvir um post, achei interessante, né? Na casa da mãe do pai, a pasta de dente, sabonete, aquele sabonete. Shampoo, tempo no banho, não vou nem falar. Morando sozinho, o sabonete está fino, está transparente, dá para usar ainda. Aquele mesmo que fez as exigências absurdas na casa do pai e da mãe, sabe, aquele, cadê o meu Nescau? O quê? Não tem leite? Agora morando sozinho, acho que eu vou misturar esse não é Nescau, né? É uma chocolatada meio estranha aqui, meio com cevada, com barra, não sei o que é isso, mas que eu já vou tomar com água. Igual lá na Bolívia, com água, né? Eu vou tentar ver. A coca está meio choca, mas não dá nada. Portanto, eu tenho um pouco de açúcar e um pouco de então, o que meu organismo precisa. Aquele mesmo que era tão exigente, não queria esperar o tempo certo. Aquele que achava que o pai, que a mãe, que o pai, que a mãe, bababá. Não, meu papel higiênico tem que ser aquele perfumado. Vai adiantar alguma coisa? Folha dupla. Meu irmão. Foi aonde o lugar da sua imaturidade o encaminhou. Um lugar em que as coisas são de mentira. Ele não tem mais prazer. Ele não tem mais amigos. Ele não tem mais alegria. Ele não tem mais paz. Ele só tem arrependimentos e um pouco de orgulho que restou. Parece a torcida, parece o Paraná Clube, né? Não tem mais nada, só dívida e um pouco de orgulho. Eu gosto dos paranistas. Não vai gostar como, né? Não sou ameaça nenhuma. Mas é fácil amar. Agora, pródigo é o indivíduo que nós não sabemos mais como resgatar. Porque é ele que tem que tomar a decisão de se portar com Deus ou não. Sabe? Ele acha o que ele quer. Vou voltar e não importa se fulano está ou não está, se é ou não é. Porque esse indivíduo não tem rumo, ele está perdido, não tem endereço. Ele só se move. E olha onde que ele vai parar, meu irmão. Olha o ambiente que ele vai parar.
no meio dos porcos. Ele está vivendo no meio dos porcos. Você achou que ia fazer uma piada agora, né? Não vou fazer. É muito ofensivo. Se identifica com aqueles porcos. Ele se identifica com aqueles porcos de tal forma que ele deseja comer das alfarrobas que os porcos comem, umas bolotas de resto de comida azeda ali. Ele deseja comer, meu irmão, para um judeu, Jesus contando isso para um judeu, que não podia encostar num porco, algo repulsivo para eles. Imagine você vivendo entre os porcos. Olha onde esse orgulho leva. E o que me deixa curioso é que o tempo apertou. Não tinha dinheiro. O texto diz que a fome chega depois que ele desperdiça tudo. Porque é incoerente chegar a fome quando ele tem dinheiro no bolso. E aí ele resolveria: eu não preciso ouvir meu líder, eu não preciso ouvir meu pai, eu não preciso ouvir minha mãe. Eu tenho dólares, eu tenho ações, mas agora não tem mais. E o orgulho? Então ele resolveria, mas ainda assim, ele não acordou desse orgulho. Ele começa a se enxergar agora como um porco. Ter desejo por aquilo que é do porco comer. Tem alguém aqui que gosta de tomar injeção ou não? Acho que não tem ninguém que gosta de tomar injeção assim mesmo. Quem aqui já tomou bezetacil? Levanta a mão. Aí, ó, o inferno é feito de bezetacil. Você já experimentou um pouco? Alguém já tomou aquela injeção de ozônio? Só eu tomei? Tomei 6 na nuca. Eu torci o braço assim, saí de lá agradecendo porque não tinha ido para o inferno, porque a sensação era a mesma. 1 minuto aquilo queimando, fica. Pior que a apresentação. Parece que alguém jogou uma brasa aqui em você e fica aquilo. 1 minuto. Eu fiquei com vontade de sair dali e dar um soco no cara, mas primeiro eu pensei, eu sou um cristão, não adianta nada. E segundo, aquilo tratou a minha humildade. Eu estava muito torto para... Mas olha só, é brincadeira, é lógico, né? Senão alguém, pastor... Mas olha só, é incoerente, não é? Mas ter desejo por aquilo que é. Mas eu já vi pessoas que se trancavam no banheiro, tiravam água de um vaso sanitário, de um banheiro de 5ª categoria, para injetar na veia, por conta do vício em heroína. Injetável. Não tinha o que injetar. Não tinha mais. Você está entendendo quando a pessoa ela se identifica? Sabe aquela pessoa que foi criada em família? Daqui a pouco vira aquela música, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo. Aquela pessoa que não sabe onde está, o que fez, quem é. O seu corpo virou um objeto. Está entre os porcos. Outro ponto que me chama a atenção. O texto diz, e ninguém lhe dava nada. O cara estava com fome, e ninguém lhe dava nada. Nem a comida dos porcos lhe davam. E a Bíblia diz, aí sim, caindo em si. Existe uma nuvem de pessoas e circunstâncias que não dão nada porque querem que a sua ficha caia. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Deus resiste. Já parou para pensar que Deus pode estar resistindo? Sei ou não? Caindo em si. A primeira coisa que ele observa é o ambiente que ele chegou. Eu estou no meio dos porcos aqui. Quando a ficha cai, aí ele tem memórias. Aí ele tem memórias. Ele vai lembrar de um pai. E não terá soberba de querer reivindicar a condição de filho, de herdeiro. Eu estou há 637 anos na fé. Eu sento nesse lugar há 243 anos. Ninguém me tira. Porque eu sou dizimista desse lugar. E eu não admito que falem tal coisa. Você está entendendo? Quando a pessoa, alguns já falam de um jeito como se fosse obrigação de todo mundo. Ninguém é obrigado a nada. Nós estamos aqui por amor e principalmente agradecimento a Cristo por o que Ele fez por nós. Meu irmão, e ele tem uma consciência que ele deveria ter antes da queda. Eu vou para ser o menor da casa do meu pai. O menor trabalhador da casa do meu pai. Porque só de estar na casa do pai como menor é melhor do que os resultados que eu tive tentando ser grande longe do pai. Eu ouvi uma vez uma conjectura que um historiador ele fez, só conjectura, isso não está escrito na Bíblia.
Ele falou, imagine comigo aqui, Noé ficou 1 ano no barco, não tinha remos o barco, né? 1 ano no barco, eles ficaram em 8 pessoas. Animais grandes, animais pequenos, mas eles estavam em 8. Ele, sua esposa, os filhos e as noras. Entendeu? 8 pessoas. Olha que interessante. E daí, reza a lenda, não está escrito isso, é só uma conjectura, que deu um azedume ali. Um começou a dizer, por que o camarada tira a esterco do elefante, e eu tiro do elefante, e sobra para o rapaz ficar tirando só de passarinho, limpando gaiola, que é mais simples, eu tenho que ficar elefante? Por que fulano é mais... Ele tá, e eu aqui, e começou os dois a brigar. Sabe por quê? Porque aquela vez, você, e quando eu era pequeno, e lá em Barbacena, e começa. Aí Noé chama os dois e fala, vem aqui vocês dois. Coloca a cabeça para fora do barco. 1 hora aí com a cabeça para fora do barco. Aquela disciplina antiga, disciplina Noé Super Nani, ficaram os dois de cabeça para fora. Daqui a pouco Noé subiu de novo lá. Vem aqui vocês dois agora. O que vocês viram lá? Corpos putrificados de pessoas que morreram no dilúvio. Animais, bebês, uma situação catastrófica. Ele olha para os dois e fala, é melhor lá fora ou é melhor aqui dentro? Aí eles fazem igual o Chaves, o Kiko e a Chiquinha, faz assim. Volta o cão arrependido. Nós precisamos entender que a restauração da humildade é a melhor coisa que acontece com a gente. Do temor é a melhor coisa que acontece com a gente. Quando a ficha cai, ele tem memórias. Eu vou ser o menor, porque lá é muito melhor do que está aqui. Muito melhor. 5º ponto, me chama a atenção. É perceber que o pai não tinha dado tudo para ele. O pai não tinha dado tudo para ele. O pai sabia o filho que tinha. O pai deu aquilo que era dele também. Como assim, pastor? Quando o filho volta, pródigo, quando ele chega, ele aponta no portão, o pai estava o esperando, dá um abraço, o beija e o pai pega as coisas dele. Isso se chama graça. Deus criou Adão, Adão caiu. Veio Jesus, não tinha mais condição humana nenhuma. O pai pegou as coisas dele. Ele chegou e a Bíblia diz que o pai olha para os seus servos, os anjos, o pai fala assim, pegue um anel e coloque um anel no dedo do meu filho. O anel, naquela época, ele tinha um símbolo que somente aquela pessoa tinha. Quando você fazia uma carta, num papiro, por exemplo, algo assim, eles colocavam uma cera para selar aquilo. E daí você pegava aquele anel com o teu símbolo e selava aquilo de lá. Significava que era você. Então o anel significa identidade. Aquele menino, ele não tinha identidade mais. Ele estava nessas ideias moderninhas aí. Ele não tinha identidade mais. Mas o pai restaurou a identidade dele. Eu não errei quando eu te fiz. Segundo, o pai vem e pede para trazerem sandálias. Coloque sandália nos pés do meu filho. Está escrito no texto. Mas um escravo só andava descalço. Então o pai vem e liberta aquele menino, dá sandálias para ele. Porque ele não vai ser mais escravo não, ele é o meu filho. E o pai pede para trazer roupas novas para aquele filho. Roupas na Bíblia tipifica santidade, porque cobre as vergonhas. E o pai dá roupas novas para aquele filho. O pai não tinha dado tudo para ele, o pai tinha as coisas dele ainda. 6º ponto. Ninguém cresce longe do pai. Ele quer que amadureçamos. Ele quer que fiquemos em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos. Você começa saindo de casa quando sai da sua posição. Eu vou dar um exemplo. Você começa saindo de casa quando você sai da sua posição. Nada contra de quem está em pé lá fora, nada contra quem está na última fileira aqui, porque eu conheço naturalmente vocês, não é isso. Mas quando a pessoa começa já a pegar a beira da porta, não é o caso deles. Quando a pessoa começa a ter desculpas já, chega no culto atrasado e sai adiantado, quando as pessoas começam a ter desculpas em cima de desculpa de não participar, de não estar, não põe na escala, e isso, um esforço para fazer o menos possível, isso é, eu me esforço muito para eu fazer o mínimo possível. Quando a pessoa começa a sair da posição e acusa os outros ou a correria, não existe correria, existe prioridades. E quando começa a acusar os outros,
Essa falsa modéstia, na verdade, disfarça uma covardia. A comunhão é muito complicado. Eu já fiz tanto pelo evangelho na minha vida, que agora é hora de deixar os outros fazerem. Isso é a falsa modéstia. Quando você acha que está fazendo demais, quando você acha que você está perdendo de viver, porque você é muito jovem ainda, quando você está longe e percebe que só tem vida na condição de filho, do lado do pai, você precisa amadurecer e entender que nunca deveria ter saído. Nunca deveria ter saído da posição. Nunca deveria ter saído da posição. 7º ponto. Eu chamo você para uma autorreflexão. Eu não sei qual é a tua condição agora. Não sei. Se você está no período de agitação na casa do pai, ou de orgulho longe do pai, talvez está escutando essa mensagem em casa, ou de cegueira, recusando-se a enxergar o caminho que está indo embriagado por anestesias dessa vida. Mas seja qual for, tome a decisão de se firmar ao lado do Pai. Respeite a fome da sua fé. Repare nessa sua soberba de achar que já fez muita coisa. Seja humilde. A palavra humildade significa virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Porque o seu verdadeiro inimigo, ele pode estar te agradando agora. Olha para cá. O verdadeiro inimigo teu pode estar te agradando agora, pode estar distraindo você agora, pode estar sugerindo opções para você, ou ao menos tentando humanizar uma mensagem que é espiritual e é direta para você. E você pensa, tá, eu vou esperar próximo, que agora eu estou muito cheio de coisa, a minha vida é muito tribulada, então eu não vou me posicionar agora. Tá, é mais uma mensagem. E na verdade você está cauterizando o teu coração cada vez mais. E você se acostumou em escutar mensagens e não tomar nenhuma postura. Escutar mensagens e, boa, legal, falou, realmente. Uma hora eu tenho que me posicionar mesmo, mas eu vou esperar esse ano. Eu vou esperar até os 40, vou esperar até os 30. Uma hora. Na verdade, você está cauterizando o teu coração e não passa do irmão mais velho, que fica reivindicando e atrasando-se. Muitas almas poderiam ter sido ganhas, conduzidas. Quando a gente começa a apresentar a imagem do pai distorcida, de um líder distorcido, de um pai, de uma mãe, quando a gente começa a desonrar desse jeito, já estamos nos comportando como irmão mais velho. Cuidado, esse é o título da mensagem. Cuidado com o abuso da graça. Cuidado com o abuso da graça. Cuidado. Seu limite pode estar próximo. Seu limite pode estar na linha. Conversava hoje com um rapaz que a irmã dele, de 30 e poucos anos, simplesmente morreu. A gente não sabe aqui quem é o primeiro da fila. A gente não sabe, literalmente. Você vê o irmão Jurandir aqui na igreja? Foi aniversário dele, não consegui chegar até ele. Ele saiu. Mandei uma mensagem para ele, meus parabéns, meu irmão, meus parabéns. Ele, muito obrigado, pastor, assim, assado. Na semana ele morreu de Covid. A gente não sabe quem vai ser o primeiro. Um homem, era um touro, né? Forte. Jogava bola com a gente, eu chamava ele de trator, ou locomotivo. Falei, cara, você quando pega a bola, você vem, igual um rinoceronte correndo, ninguém segura. Cara forte. E de repente, quem que pode imaginar isso para mim ou para você? Quem que pode imaginar? Cuidado com o abuso da graça. Nós não sabemos o limite de Deus, mas hoje é dia de despertar. Não fique deixando para você descer as águas do batismo no ano que vem, não. Não fique deixando para você tomar tal postura, depois não. O doutor Carlos veio falar comigo, pastor, o que você acha de fulano? O diaconato pergunta, pastor, o que você acha de Beltrano? Falei, coloca de uma vez, vamos fazer isso. Já está a pessoa se santificando, se esforçando na igreja, não precisa dar um prazo de 1 ano, não, 10 meses, calma, não precisa disso. Se for para reparar em pessoas que só ficam reparando, você nunca vai fazer nada. Porque esse olhar de julgamento, esse olhar de julgamento não cabe. Só que nós vamos receber na medida em que nós estamos preparados para administrar. E isso vem de cima para baixo.
Isso vem de Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Cuidado com a soberba e cuidado com o abuso da graça. Se coloque em pé em nome de Jesus. Essa mensagem, ela vem de alerta para mim e para você. Essa mensagem, ela vem de alerta. Eu não vou nem fazer um apelo para vir aqui à frente. Quem está arrependido, quem se identificou com o irmão mais novo ou mais velho. Porque ainda eu sei que o orgulho rodeia a mente. Mas uma coisa eu vou falar. Hoje é dia de tomar postura. E hoje é dia de tomar postura segundo o teu amor por Deus, segundo a necessidade. Hoje é dia de você tomar uma postura diante de Deus, porque no final das contas, não é ninguém que vai sobrar do teu lado, é você e Deus. É só você e Deus. Somente. Põe a mão no teu peito assim. Fecha os teus olhos, por favor. Você tem sido o irmão mais velho, o irmão mais novo? Quem você tem sido? Porque eu vou orar por você agora. O Senhor conhece teu coração. E se Deus está chamando você, não endureça teu coração. Hoje é dia de você tomar uma postura ousada. Amém? Eu vou orar pela tua vida. E você vai dizer para Deus nesse momento. Você primeiro vai assumir diante de Deus quem é você e aonde você está. Pastor, nem eu sei onde eu estou. Mas Deus está te chamando a atenção hoje, porque essa mensagem não foi em vão. E eu vou orar por você e Deus vai ungir as tuas palavras na postura que você vai tomar. Semana que vem vai ter batismo nas águas. Se você tomar essa decisão, no final do culto você vai vir falar comigo. Santo Deus, o Senhor conhece essa vida e sabe, Pai, de tudo que essa pessoa está passando. Se ouve, se não ouve. O Senhor sabe, Pai, das resistências, das desculpas, das prioridades, dos medos. O Senhor sabe, Pai, do orgulho. O Senhor sabe de tudo. Pai, de fofocas ou não, de achismos ou não, mas o tempo está passando. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem fazer a leitura dos corações. Vem, Pai, trazer o reflexo dessa pessoa para ela mesma. Por favor, Jesus. Porque nós estamos com medo de nos tornarmos, ou estamos sendo talvez, fariseus, escribas e saduceus. Olha a pureza, Pai, com que nós temos respondido às questões de apelo. Olha a nossa pureza na intenção de ajudar alguém. Olha a nossa pureza, Pai, em tudo isso. Não nos deixe ser enganado pela nossa cobiça, ou tristeza, ou seja o que for, Pai. Mas, por favor, Senhor, assim como esse jovem, ele caiu em si na condição em que ele estava. Eu peço que essa verdade seja destacada aqui, no coração de cada pessoa, para que não haja mais retardamento. Talvez eu fale com alguém, Pai, ou oro por alguém que tem medo do que os pais vão pensar, do que os filhos, do que o cônjuge, eu não sei, do que a sociedade, mas na verdade quem está chamando é o Senhor. Está trazendo essa queima no coração. Pai, dá a decisão mais correta. Por favor, meu Pai. Há alguém aqui que se sente caindo num poço profundo. Um poço muito profundo. Uma desesperança. Espírito Santo de Deus, resgate essa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. Resgate essa pessoa agora. Esse sufocamento que envolve, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, coloca as sandálias nos pés, coloca a vestimenta, meu Deus, coloca, Pai, um anel no dedo, para que entenda o seu valor no reino, para que assuma desafios da casa do Pai, o que é melhor para a sua vida. Assim, meu Deus, nós ligamos esta oração aos céus, mediante a tudo isso, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém?